Olá, turma. Espero que todos estejam bem. Hoje falaremos sobre o boxe. Conheceremos a sua origem e a história do boxe no Brasil, os maiores destaques brasileiros, o boxe fitness e seus principais golpes. Todos prontos? A origem do boxe. O boxe, ou pugilismo, é um esporte de combate, no qual os lutadores usam apenas os punhos, tanto para a defesa quanto para o ataque. A palavra deriva do inglês boxe, ou pugilismo, expressão utilizada na Inglaterra entre 1000 e 1850. Ao contrário do que muitos dizem, o boxe não surgiu na Grécia Antiga, mas sim na Mesopotâmia, mais precisamente na Suméria, um dos 5 berços da civilização, que também é berço de quase tudo que hoje é dito ser ocidental, incluindo o boxe, cujas evidências mais antigas datam 3.000 anos antes de Cristo. Mais tarde, foi levado para o Egito e milênios depois para a Grécia, onde ficou conhecido como pancrácio. Ele era um desporto muito violento e desumano, pois os lutadores enfrentavam-se até a morte. Este tipo de luta foi adotado mais tarde pela primeira vez numa Olimpíada em 668 anos a.C. Tratou-se da 23ª edição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, e os boxers utilizavam faixas de couro nas mãos para proteger os dedos e lutavam até que um deles caíssem inanimados ou admitissem a derrota. Com a queda do Império Romano, perdeu-se um pouco a cultura do boxe, mas tudo leva a crer que ele continuou a ser praticado, visto que a sua prática foi assinalada no fim do século IX, no sul da Inglaterra. Depois de um período mais conturbado, em que não se assistiu a qualquer evolução da modalidade, o boxe paralisou-se na Inglaterra. A partir do século XVII, os boxers passaram a combater por dinheiro, e isso foi suficiente para surgirem novas técnicas, como a introdução do jogo de pernas e o jogo ofensivo, o que atraiu milhares de novos praticantes. O nobre inglês Marquês de Queensberry sentiu a necessidade de regulamentar este desporto e, como tal, criou determinadas regras para deixar o boxe menos violento. Como exemplos, poderemos citar que os combates passariam a ser dentro de um ringue de cordas. Os lutadores começaram a ser divididos por pesos e categorias. Os boxers passariam a utilizar luvas de boxe durante o combate e outros. Estas alterações contribuíram para o desenvolvimento do boxe como desporto e favoreceram a tática, a velocidade de execução, o aperfeiçoamento desportivo e a estética. Esta evolução e mudança de mentalidade garantiram uma emoção acrescida à prática da modalidade. No início do século XX, o boxe era praticamente desconhecido no Brasil. Os poucos praticantes existentes na época eram imigrantes alemães e italianos, localizados no estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. A primeira luta realizada no Brasil foi em 1913, na cidade de São Paulo, entre um pequeno ex-boxeador profissional que fazia parte de uma companhia de ópera francesa e o atleta Luiz Sucupira, conhecido como o Apolo brasileiro, em razão do seu físico avantajado. Embora surrado, Apolo reconheceu que a técnica pode superar a força e tornou-se um grande entusiasta do boxe e seu primeiro grande divulgador. Apesar de Apolo ter começado a divulgar o boxe, em 1919, através do marinheiro Góes Neto, que havia aprendido técnicas de boxe na Europa, que o esporte foi divulgado de verdade e reconhecido. Após retornar de viagem ao Brasil, Góes Neto resolveu fazer algumas exibições no Rio de Janeiro, onde estava o sobrinho do presidente da República, Rodrigues Alves, que se apaixonou pelo boxe. Com o apoio de Rodrigues Alves, a difusão do boxe ficou mais fácil. Neste período foram criadas academias e não demorou muito para o boxe ser um esporte regulamentado, com a criação das comissões municipais de boxe
em São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. Isso tudo entre os anos de 1920 e 1921. Em 1922, o Brasil teve seu primeiro pugilista a ganhar destaque, Benedito dos Santos, conhecido como Ditão, que começou a treinar boxe numa academia de São Paulo. Ele possuía um porte gigantesco com enorme talento para o boxe e detentor de um golpe direto muito potente. No início de 1923, estreando como profissional, derrotou sem nenhuma dificuldade seus 3 primeiros adversários, todos no primeiro round. O destaque do pugilista logo despertou o assédio dos empresários, que organizaram uma luta entre Ditão e o campeão europeu Hermínio Spalla, pugilista italiano que havia no seu histórico mais de 60 lutas. Ditão começou o combate derrubando o italiano no primeiro round. Porém, o campeão europeu massacrou o lutador brasileiro no decorrer da luta. E Ditão, além de ter sido derrotado, acabou sofrendo um derrame, do qual encerrou sua carreira para o resto da sua vida. Com este episódio, o boxe brasileiro foi duramente criticado e passou a ser proibido até meados de 1925. Com a revogação da proibição do boxe no Brasil, o primeiro clube a receber lutas de boxe foi o Espéria, na cidade de São Paulo. Começava a primeira época áurea do boxe no país, tendo inclusive a criação de uma espécie de ranking, algo até então inexistente, e uma nova cultura de treinos. Eis que surgiram os primeiros grandes treinadores de boxe brasileiro, Batista Bertolli e Celestino Carvezzaccio. Já em 1933, o Brasil pela primeira vez participou de um campeonato internacional, o Sul-Americano de Boxe Amador, realizado na Argentina. A seleção brasileira era composta apenas de cariocas, pois somente no Rio de Janeiro o boxe era legalizado através da federação. Na década de 1930, surgiram alguns lutadores de destaque, entre eles Ítalo Hugo, chamado de Menino de Ouro. Criado em 1940, o ginásio do Pacaembu foi palco de grandes lutas. Pela primeira vez, podia-se ver lutas de brasileiros com nível verdadeiramente internacional. Os mais destacados deles foram Atílio Lofredo e Antônio Zumbano, o Zubanão, como era conhecido. A década de 1950 foi marcada pelo importante crescimento popular do boxe e por revelar grandes boxeadores, entre eles nomes como o de Khaled Coury, Luizão, Ralph Zumbano e o grande Éder Joffre, o maior boxeador da história do boxe brasileiro. Nesta época, Éder Joffre participou dos Jogos Olímpicos de Melbourne, na Austrália, em 1956, o que fez ele despontar no boxe profissional. Apesar de não trazer nenhuma medalha das Olimpíadas, Joffre foi responsável por vários títulos importantes. Destaque para o brasileiro dos pesos galo em 1958. Porém, o auge de título conquistados por Éder Joffre seria na década de 1960, onde depois de conseguir ficar entre os 10 primeiros colocados do ranking da antiga NBA, atual Associação Mundial de Boxe, em 1960, Éder Joffre teve a oportunidade de disputar o título mundial contra o mexicano Eloy Sánchez. Sagrou-se campeão mundial e mais adiante, em 1962, Joffre enfrentou o campeão da Europa de boxe. A luta valia a liderança do ranking da categoria galo. Éder Joffre derrotou o adversário irlandês no Ibirapuera, em São Paulo, tornando-se o número 1 da categoria. Joffre manteve seu cinturão até 1965, quando foi derrotado 2 vezes pelo maior boxeador japonês de todos os tempos, Masahiko Fighting Harada, o que fez com que ele se afastasse dos rings aos 30 anos de idade. 5 anos mais tarde, já na década de 70, Joffre retornou aos rings,
porém na categoria pena. Voltou a ser campeão mundial pelo Conselho Mundial de Boxe em 1973. Despediu-se definitivamente dos ringues em 1976, com um fantástico cartel de 78 lutas e apenas 2 derrotas. Nas décadas de 1960 e 1970, outros lutadores se destacaram, entre eles o médio ligeiro Miguel de Oliveira, campeão mundial pelo Conselho Mundial de Boxe em 1975, e o peso mosca Servilho de Oliveira, um dos poucos boxeadores brasileiros a conquistar uma medalha olímpica nos Jogos da Cidade do México em 1968. Podemos também citar 2 outros grandes destaques brasileiros. Na década de 80, surge Maguila, com 1,86 metros e cerca de 100 quilos. Maguila foi um dos poucos pesos pesados brasileiros, tendo enorme carisma e aliado à grande valentia. Maguila estreou como profissional em 1983, tendo Ralph Zumbano como técnico e Khaled Khoury como empresário. Em 1986, já no auge da fama, assinou contrato com a LUC, empresa do jornalista Luciano do Vale, passando a treinar com Miguel de Oliveira, do qual alterou profundamente seu estilo de luta e corrigiu seus defeitos de defesa. Como consequência, em 1989, chegou a ser o 2º colocado do ranking da CMB e em rota de colisão com Mike Tyson. Na década de 1990 em diante, Acelino Freitas, vindo de uma família pobre da periferia da capital baiana, Acelino Freitas, conhecido como Popó, iniciou sua carreira profissional em 1995. Porém, só despontou no cenário internacional em 1999, conquistando o título dos Super Pena pela WBO. Em 2002, unificou o título de Super Pena pela WBA. Em 2004, Popó subiu de categoria, conquistando o título dos pesos leves pela WBO. Em 30 de abril de 2006, após perder o cinturão para o norte-americano Diego Corrales, reconquistou o mesmo título pela WBO dos pesos leves. Entre os principais golpes podemos destacar o jab, o direto, o cruzado, o gancho, o upper e o balanço. Agora falaremos sobre boxe de academia. Esta modalidade está totalmente em sintonia com os requisitos de saúde e bem-estar de nossos tempos, com atividades que trabalham diversas habilidades físicas e fortalecem vários grupos musculares e a concentração, e que combina atividade física e ritmo, o que é um grande incentivo para os mais desanimados. Muitas pessoas gostam desta modalidade por aproximar das aulas de Muay Thai, mas com um pouco mais de movimentos, já conhecidos por quem malha em uma academia ou que gosta de aulas aeróbias. Para combinar o útil ao agradável, a prática de boxe pode ser praticada quase em qualquer lugar, incluindo espaços abertos. E aqui terminamos mais uma aula. Espero que todos tenham gostado. Um grande abraço.